Estudo sobre o Evangelho de João, parte 97, 26/4/2024. João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. João 21, 1-14. A aparição de nosso Senhor Jesus Cristo após sua ressurreição, descrita nestes versículos, é uma parte profundamente interessante da história do Evangelho. As circunstâncias que o acompanharam sempre foram consideradas altamente alegóricas e figurativas em todas as épocas da Igreja. Pode-se, no entanto, duvidar com justiça se os comentaristas e intérpretes não foram longe demais nessa direção. É bem possível espiritualizar e filtrar as narrativas dos evangelhos, até perdermos completamente de vista o significado claro das palavras. No presente caso, acharemos sábios nos limitarmos às grandes e simples lições que a passagem sem dúvida contém. Devemos observar, por um lado, nesses versículos, a pobreza dos primeiros discípulos de Cristo. Nós os encontramos trabalhando com suas próprias mãos a fim de suprir suas necessidades temporais e trabalhando em um dos chamados mais humildes, o chamado de um pescador. Prata e ouro eles não tinham. Terra e rendimentos eles não tinham, e por isso eles não se envergonhavam de voltar ao negócio para o qual eles tinham, a maioria deles, sido treinados. Impressionante é o fato de que alguns dos 7 aqui mencionados estavam pescando quando nosso Senhor os chamou pela primeira vez para serem apóstolos, e novamente pescando quando ele apareceu a eles a quase pela última vez. Não precisamos duvidar de que, para as mentes de Pedro, Tiago e João, a coincidência voltaria para casa com poder peculiar. A pobreza dos apóstolos vai longe para provar a origem divina do cristianismo. Esses mesmos homens que trabalharam a noite toda em um barco arrastando uma rede fria e molhada, sem levar nada, esses mesmos homens que acharam necessário trabalhar duro para poderem comer, esses mesmos homens foram alguns dos primeiros fundadores da poderosa Igreja de Cristo, que já se espalhou por mais da metade do globo. Esses foram os que saíram de um canto obscuro da terra e viraram o mundo de cabeça para baixo. Estes foram os homens indoutos e ignorantes que corajosamente confrontaram os sistemas sustis da filosofia antiga e silenciaram seus defensores pela pregação da cruz. Estes foram os homens que em Éfeso, Atenas e Roma esvaziaram os templos pagãos de seus adoradores e desviou milhões
e multidões para uma fé nova e melhor. Aqueles que podem explicar esses fatos, exceto por admitir que o cristianismo veio de Deus, deve ser um homem estranhamente incrédulo. A razão e o bom senso nos levam a apenas uma conclusão sobre o assunto. Nada pode explicar a ascensão e o progresso do cristianismo, senão a interposição direta de Deus. Devemos observar, por um lado, nesses versículos, os diferentes personagens de diferentes discípulos de Cristo. Mais uma vez, nesta ocasião profundamente interessante, vemos Pedro e João lado a lado no mesmo barco. E mais uma vez, como no sepulcro, vemos esses dois homens se comportando de maneiras diferentes. Quando Jesus estava na praia, no crepúsculo da manhã, João foi o primeiro a perceber quem era e a dizer: "É o Senhor." Mas Pedro foi o primeiro a pular na água e a lutar para se aproximar de seu mestre. Em uma palavra, João foi o primeiro a ver, mas Pedro foi o primeiro a agir. O espírito gentil e amoroso de João foi mais rápido em discernir, mas a natureza impetuosa e impulsiva de Pedro foi mais rápida em se mexer e se mover. E, no entanto, ambos eram crentes, ambos eram discípulos sinceros, ambos amavam o Senhor em vida e foram fiéis a Ele até a morte. Nunca nos esqueçamos da lição prática diante de nós. Enquanto vivermos, vamos usá-lo diligentemente para formar nossa estimativa dos crentes. Não vamos condenar os outros como sem graça e não convertidos, porque eles não veem o caminho do dever do nosso ponto de vista, ou sentem as coisas exatamente como nós as sentimos. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 4. Os dons do Filho de Deus não são conhecidos precisamente na mesma medida e grau. Alguns têm mais de um dom e alguns têm mais de outros. Alguns têm dons que brilham mais em público e alguns que brilham mais em particular. Alguns são mais brilhantes em uma vida passiva e alguns são mais brilhantes em uma vida ativa. No entanto, cada um e todos os membros da família de Deus, em sua própria maneira e em sua própria época, trazem glórias a Deus. Marta estava cuidadosa e preocupada em servir muito, quando Maria se assentou aos pés de Jesus e ouviu sua palavra. No entanto, chegou um dia em Betânia, quando Maria foi esmagada e prostrada por muita tristeza, e a fé de Marta brilhou mais intensamente do que a de sua irmã. Lucas 10, 39, 40. João 11, 20, 28. No entanto, ambos eram amados por nosso Senhor. A única coisa necessária é ter a graça do Espírito e amar a Cristo. Amemos todos aqueles de quem isso pode ser dito, ainda que eles não vejam tudo com nossos olhos. A Igreja de Cristo precisa de servos de todos os tipos, instrumentos de todos os tipos, canivetes e espadas, machados e martelos, cinzéis e serras, Martas e Marias, Pedros e Joãos. Que nossa máxima dominante seja esta: devemos observar por último nestes versículos a abundante evidência de que a Escritura fornece da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, como em outros lugares, encontramos uma prova irrefutável de que nosso Senhor ressuscitou com um corpo material real. É uma prova vista por 7 homens adultos com seus próprios olhos, ao mesmo tempo. Nós o vimos sentado, conversando, comendo, bebendo na margem do lago da Galileia, e aparentemente por um tempo considerável. O sol da manhã da primavera brilha sobre a festinha. Eles estão sozinhos junto ao conhecido lago da Galileia, longe da multidão e do barulho de Jerusalém. No meio está o mestre, com as marcas dos pregos em suas mãos. O próprio mestre a quem todos eles seguiram por 3 anos, e um deles, pelo menos, viu pendurado na cruz. Eles não podiam ser enganados. Alguém fingira dizer que uma prova mais forte poderia ser dada de que Jesus ressuscitou dos mortos? Alguém pode imaginar melhor evidência de um fato? Sabemos que Pedro estava convencido e satisfeito. Ele mesmo diz a Cornélio: "Nós comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos." Atos 10, 41. Aqueles que nos tempos modernos dizem não estar convencidos também pode dizer que estão determinados a não acreditar em nenhuma evidência.
Vamos todos agradecer a Deus por termos uma nuvem de testemunha para provar que nosso Senhor ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a grande prova da missão divina de Cristo. Ele disse aos judeus que eles não precisavam acreditar que ele era o Messias, se ele não ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição de Cristo é a pedra angular da obra da redenção. Provou que ele terminou a obra que veio fazer e, como nosso substituto, venceu a sepultura. A ressurreição de Cristo é um milagre que nenhum infiel pode explicar. Os homens podem carpar e cavilar no jumento de Balaão e Jonas na barriga da baleia, se quiserem, mas até que possam provar que Cristo não ressuscitou, não precisamos ser movidos. Acima de tudo, a ressurreição de Cristo é o nosso penhor. Como a sepultura não pôde deter a cabeça, por isso não deterá os membros. Bem podemos dizer com Pedro: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela fé que o Senhor enche o nosso coração, porque temos a certeza absoluta que o Senhor ressuscitou para nos salvar. Muito obrigado ao Senhor Jesus Cristo, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.